E o Corinthians corre contra o tempo para tentar fechar e anunciar atacante antes do fechamento da janela de transferências. E ainda falando sobre atacante, Memphis foi denunciado no STJD por uso de celular no banco de reservas. E o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, desistiu de prestar esclarecimentos à comissão de ética do Timão sobre os supostos gastos irregulares no cartão corporativo do clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que desistiu de prestar esclarecimentos à comissão de ética do clube. Conforme estamos acompanhando, as investigações feitas pelo Ministério Público sobre supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão estão avançando. Além, claro, das investigações na Justiça, temos também os órgãos fiscalizadores do clube trabalhando para, de uma certa forma, buscar e identificar esses supostos gastos irregulares. O caso dentro do clube mais avançado é o do ex-presidente André Sanches, que no último dia 16 de março era para ter prestado esclarecimentos à comissão de ética. Ele acabou não comparecendo, alegando que poderia descumprir medidas cautelares. Essas explicações foram remarcadas para a quinta-feira, 26 de março, mas o André Sanches desistiu dessas explicações. Pelo menos em informações que estamos recebendo, o André Sanches não vai comparecer e a decisão é a mesma que acabou fazendo com que ele não desse explicações no dia 16. Ele teme descumprir uma ordem judicial que o proíbe de manter contato com dirigentes, então ele não vai prestar esclarecimentos, ele desistiu. A próxima etapa, a defesa será apresentada por escrito em até 5 dias, ou seja, ele vai mandar por escrito as explicações. A decisão de abrir mão, cabe destacar, acelera o processo e pode enfraquecer a defesa dentro do clube, aumentando a pressão por uma conclusão rápida do caso. Então, segundo informações que chegam, o André Sanches desistiu de prestar esclarecimentos à comissão de ética do clube. A minha opinião quanto a essa informação que o André Sanches desistiu de prestar esclarecimentos, tentar explicar supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Corinthians, a comissão de ética é a seguinte: são vários detalhes que podem ser analisados, como, por exemplo, o André Sanches, de repente, ter uma confiança grande, que dentro do clube esse caso vai se arrastar e no final das contas não irá acontecer nada, ou ele está muito confiante naquilo que a sua defesa deverá fazer por escrito. São vários detalhes aí que poderão ser analisados, conforme eu disse a vocês. Estamos falando de um ex-presidente que na justiça, inclusive ele confessou pelo menos 1 ou 2 ou 3 gastos, não me recordo exatamente a quantidade que ele acabou admitindo. Inclusive tivemos até informações que ele chegou a devolver dinheiro ao clube. Então, ao meu ponto de vista, ele perde a oportunidade de se explicar, de colocar em detalhes ali, ele mesmo falando para a comissão de ética sobre esses supostos gastos regulares que foram encontrados. Ao meu ponto de vista, agora a comissão de ética do clube deveria agir o quanto antes possível, porque se ele decide em não prestar esclarecimentos e sim mandar por escrito, ao meu ponto de vista, ele não está muito preocupado com aquilo que possa acontecer com ele dentro do clube, uma opinião. Então, vamos aguardar e vamos ver quais serão as providências da comissão de ética. E agora vamos falar sobre possível punição no STJD
ao atacante Memphis. O Memphis foi denunciado no STJD por ter usado o celular no banco de reservas do último domingo, no empate contra a equipe do Flamengo. O Memphis está denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo uso do celular no banco de reservas no último domingo, Corinthians 1, Flamengo 1, na Neoquímica Arena, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Memphis ele pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada. A pena que o Memphis pode pegar nesse caso, pelo uso do celular, analisando pena mínima ou pena máxima, varia de 1 a 6 jogos de suspensão e multa em valor proporcional. O Memphis, que foi flagrado por câmeras, inclusive foi chamado a atenção por um membro da comissão técnica após esse jogo. Ele explicou nas suas redes sociais que estava conversando com médicos da seleção da Holanda. Enfim, o caso foi enviado ao STJD e agora vamos aguardar qual a punição que o Memphis deverá tomar. A minha opinião quanto ao Memphis ter sido denunciado no STJD é a seguinte: era óbvio que isso iria acontecer. Eu, particularmente, acho que até demorou para vir a informação que o Memphis havia sido denunciado. Eu, sinceramente, achei que isso aconteceria já no outro dia. Enfim, Memphis será punido? Eu acredito que, no máximo ali, se for punido, é 1 ou 2 jogos. Isso é uma opinião minha. Estamos falando de algo que o Memphis, não somente pela questão do uso do celular, que acabaram gerando críticas, mas sim pela questão de ter ou não um comprometimento maior com a seleção da Holanda do que com o Corinthians, porque muitas críticas surgiram pelo fato dele estar ainda no banco de reservas, acompanhando um jogo em que o Corinthians empatava e chegava ao seu 7º jogo sem vitória, 7º jogo seguido, e o Memphis preocupado em conversar com médicos da seleção da Holanda e, claro, muitas críticas para os lados do Memphis. O Memphis, que está machucado, vai ficar aí entre um mês e meio fora. Então, se ele tomar a punição nos próximos jogos, seja 1 ou 2 jogos, ou de repente até mais, eu acredito que pelo fato dele estar lesionado, nem vai fazer diferença. Enfim, estamos falando de um jogador que muitos também acreditam que já está nos seus últimos meses de Corinthians. O contrato dele se encerra no final do mês de junho. E uma renovação, eu já venho falando para vocês há muito tempo que não vai acontecer, a não ser que alguma coisa mude muito drasticamente. Mas a diretoria do Corinthians, a maioria ali, o pessoal da cúpula do futebol, os que realmente mandam no futebol do Corinthians, não querem mais o Memphis. Então, claro, não estou cravando nada aqui, mas a tendência é que ele não fique. E volto a dizer, se for punido pelo período que ele ficará de fora machucado, nem fará diferença, porque ele vai demorar mesmo para retornar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reforço. Ainda tem. A diretoria do Corinthians corre contra o tempo para tentar fechar e anunciar a contratação de um atacante antes do fechamento da janela de transferências, que estamos a poucas horas para que isso aconteça. Estamos na reta final da chamada janela adicional de transferências. Lembrando que a janela principal de transferências do futebol brasileiro fechou no último dia 13 de março, mas desde o dia 4 de março a CBF acabou autorizando uma chamada janela adicional, onde se é permitido negociar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Essa janela abriu no dia 4 e vai até o dia 27 desse mês, ou seja, restam poucas horas. O Corinthians fez várias contratações, estamos falando aí de 7 novos jogadores e uma renovação que eu particularmente trato como mais uma contratação, porque o Angileri, que foi renovado o contrato dele, poucos acreditavam que ele iria continuar no clube. Então, muitas movimentações
nessa janela. Só que também tivemos várias saídas. O Dorival sempre fala nas coletivas que a quantidade de reforços ainda não são suficientes. O Corinthians ainda tenta alguns reforços, como por exemplo, um goleiro, substituto por Paredão Hugo Souza, está difícil, e também atacantes. E é aí que surgem nomes. Primeiramente, sabemos que o Corinthians está tentando, de uma certa forma, viabilizar a contratação do Arthur Cabral, atacante do Botafogo. Como está a situação com o Arthur Cabral? Existem rumores que pode acontecer uma troca envolvendo o Pedro Raul. O Corinthians já sinalizou querer emprestar, o Botafogo aceitou, mas só com o Corinthians pagando todo o salário. O salário do Arthur Cabral está na casa de R$ 1,5 milhão e o Corinthians não quer assumir todo o salário dele, o Corinthians não quer fechar dessa forma, o Corinthians quer que o Botafogo pague parte dos salários dele. E um outro nome que surgiu nas últimas horas, que está sendo tratado até como plano B, informações do jornalista Jorge Nicola, é o atacante René, da equipe da Portuguesa. O René que acabou se tornando um dos destaques do Campeonato Paulista pela equipe da Portuguesa, jogador que vem chamando a atenção, jogador jovem, apenas 22 anos. Segundo informações do Nicola, o Corinthians já entrou em contato com a Portuguesa, tentando o empréstimo do jogador, mas também que a Portuguesa não aceita emprestar o atleta, e sim aceita somente vender o jogador. Então o Corinthians corre contra o tempo para tentar fechar de repente com o Arthur Cabral ou com o René, jogador da Portuguesa. Tem poucas horas para que isso aconteça. Volto a dizer, a janela fecha na próxima sexta-feira, dia 27, então vamos aguardar e continuar acompanhando se de repente alguma coisa com algum desses dois atacantes, que por enquanto são os nomes, ou vai que de repente alguma surpresa apareça nas próximas horas. Vamos continuar aguardando e acompanhando. A minha opinião, quanto à diretoria do Corinthians estar correndo para tentar anunciar atacante, é a seguinte: será que o Corinthians vai anunciar contratação? Será que o Corinthians vai anunciar atacante? Pelo menos a diretoria está tentando correr contra o tempo. Vamos lá, analisando esses dois nomes. Capitão, são somente esses dois? Sabemos que o futebol é dinâmico, eu sempre falo para vocês. De repente estamos aqui falando de Arthur Cabral e René, e aí aparece o outro atacante. O Corinthians tem até a sexta-feira para resolver isso daí. Sexta-feira, dia 27. Vamos lá, Arthur Cabral, trocar por Pedro Raul vale a pena? Sinceramente, para mim não. A não ser que o Botafogo continuasse pagando o salário do Arthur Cabral, R$ 1,5 milhão, e o Corinthians continuasse pagando os 700 mil do Pedro Raul. Se o Arthur Cabral viesse com o Botafogo pagando a metade, sinceramente poderia se pensar, mas eu sempre falo a vocês, o único clube que empresta jogadores pagando parte dos salários é o Corinthians. E o Pedro Raul, para ter uma ideia, temos informações que o Corinthians ainda negocia o empréstimo dele para o Vitória, pagando parte dos salários. Então, é sempre dessa forma. A questão do René, eu vou falar uma coisa para vocês. Jovem jogador, apenas 22 anos, não é um jogador caro, é um jogador dinâmico. Ele é centroavante, mas pode atuar com ponta direita e ponta esquerda. Um jogador muito técnico, tem uma ótima finalização. Apesar de ter perdido o pênalti contra nós no tempo normal e também na decisão de pênaltis nas quartas de final do Campeonato Paulista, é um dos destaques da equipe da Portuguesa. Ao meu ponto de vista, o baixo investimento valeria a pena o Corinthians tentar. Sinceramente, como outros jogadores da Portuguesa que saíram de uma forma facilitada, como por exemplo o Zé Vitor, ou quem está lá ainda, o goleiro Bruno Bertinato, eu particularmente acho que são nomes da Portuguesa que valeria a pena por serem baixos investimentos. Enfim, o Corinthians vai anunciar atacante. O Corinthians está correndo para tentar anunciar. Eu particularmente acho bastante complicado, mas ainda restam algumas horas. Eu volto a dizer a vocês, Arthur Cabral para mim, sinceramente, não vale a pena. Eu acredito que você trazer um jogador que está em baixa na equipe do Botafogo, claro, de repente a mudança de ares pode fazer alguma diferença. Se vier, vou torcer e torcer muito por ele, mas eu pouco acredito que alguma coisa vá avançar. Mas é o que eu falo, a dinâmica. Agora o René, sinceramente, para mim, seria interessante. Então, vamos aguardar
e acompanhar se teremos alguma evolução nas próximas horas, já que restam poucas horas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!